muitas mulheres estão me contando no consultório e no programa de emagrecimento também, que estão usando o leite em pó no seu dia a dia, mas elas têm essa dúvida. Nutri, posso colocar na fruta? Posso colocar na panqueca? Posso colocar em receitas fit que elas acabam pesquisando por aí na internet? A primeira coisa que eu preciso falar é: você sabe de onde vem o leite em pó? Você sabe como ele é produzido? E tem um que é utilizado, né, mais especificamente, que é mais famosão. Eu não vou ficar falando as marcas aqui, mas começa com a letra M, termina com a letra O, tem a lata amarelinha e é muito famoso, muito conhecido e tem sido utilizado de uma forma muito grande em receitas, em tortas, em bolos, em panquecas, enfim. O leite em pó, gente, nada mais é do que o leite lá da vaca que passou pela indústria e lá na indústria foi retirada a umidade desse leite da vaca, foi retirada a água, toda a umidade que tem ali. Então passa por um processo de desidratação até que sobrem apenas as partes sólidas, as proteínas, os açúcares do leite. Gladys, então o leite em pó tem lactose? Pois é, leite em pó sim, vai ter lactose, a não ser que seja um leite especial zero lactose, da mesma forma como a caixinha vai ter também. Só que esse leite em pó, vocês já devem, quem usa, quem faz uso deve ter percebido que ele não dura muito tempo assim lá na latinha depois de aberta, né? Então até 7, 10 dias depois de abrir a latinha, esse leite ele precisa ser consumido, assim como o leite da embalagem dura menos dias, dura 3, no máximo 4 dias. Mas o leite em pó, ele dura um pouquinho mais do que o leite líquido, porque a água ela faz esse papel também, né? Quando a gente retira a água, a gente vai fazer com que aquele alimento ele dure mais tempo, porque, enfim, os micro-organismos não vão conseguir se desenvolver tão rapidamente. Mas o que eu quero trazer com tudo isso? É que quando a gente está usando um leite em pó, a gente está usando um alimento com uma concentração maior dos seus nutrientes, ou seja, o leite em pó ele vai ter uma concentração maior de calorias. Então, o que vai acontecer? Dependendo da forma como a gente vai usar esse leite em pó, como a gente vai diluir ele, onde a gente vai acrescentando ele no nosso dia a dia, quantas vezes a gente vai usando ele no nosso dia a dia, a gente vai estar trazendo para dentro da alimentação muitas calorias, bastante calorias, porque a concentração ali, ela é maior de calorias. Imaginem que 1 litro de leite vai ser retirada toda a água, só sai a água, mas o restante fica tudo aqui. Então, para fazer uma lata, precisa vários litros de leite, tá? Para fazer uma lata de leite em pó. Então, não é a mesma coisa que a gente tomar o leite líquido, porque a tendência vai ser a gente diluir uma quantidade mais densa, mais concentrada daquele pozinho ali na água, ou é muito fácil de usar, por exemplo, em cima da fruta, 2 colheradas de sopa, ao invés de 1 ou meia, enfim. Quero que vocês pensem comigo sobre de onde veio essa história do leite em pó. Por que é que isso se tornou uma febre? Por que é que a maioria das pessoas está usando? Se ele tem mais calorias, ele também tem lactose, ele também vai ter mais aditivos até que o leite lá da caixinha que a gente usa. Bom, o leite em pó ele vem desse mundo fitness, das pessoas que treinam, das pessoas que fazem academia, fazem dietas calculadas, aquela coisa mais restritiva. Por quê? Porque como o leite em pó ele oferece mais calorias, e essas pessoas que treinam desse jeito, que buscam lá um físico mais definido, mais musculoso, elas precisam consumir mais calorias para dar conta dessa rotina de vida delas, desse ganho de massa muscular. Então o leite em pó acaba sendo uma opção muito prática, muito fácil e que vai conseguir trazer essas calorias para dentro da alimentação de uma forma muito simples, inclusive barata. Então ela dura mais tempo, isso também acaba sendo uma vantagem. É doce, mas não é excessivamente doce, então vai se encaixar muito bem na rotina de quem precisa ganhar peso. Mulher, presta muita atenção nisso que eu tô falando. Se encaixa muito bem quando precisa ganhar peso, lá na infância, quando a criança não está ganhando peso, o que o médico faz, um nutricionista, enfim, profissional qualificado? Toma leite em pó, e aí aumenta lá a concentração do leite em pó que vai usar para a criança ela ganhar peso. No emagrecimento, mulher, a gente precisa pensar num todo.
nunca em um alimento sozinho. Não vai ser nem só o leite em pó, nem só o leite de caixinha, nem só aquele açaí que você toma lá de vez em quando, ou aquela pizza que lá de vez em quando você come, ou aquela cervejinha do final de semana. Não vai ser só uma dessas coisas ou outra de vez em quando, de forma isolada, que vai fazer você ganhar peso. Mas todo um contexto onde vai ter todas essas coisas em quantidades acima daquelas que você precisa, numa frequência acima daquela que é ideal para você conseguir o seu emagrecimento de mais de 10 quilos ou se manter no controle do peso que você já emagreceu. Então, se a gente for pensar só em calorias, por exemplo, e esse leite em pó que a gente está falando aqui, que você usa no seu dia a dia, ele estiver dentro da quantidade de calorias que você precisa consumir no seu dia, ele não vai te engordar. Se o leite em pó que você consome não está aumentando as calorias totais do seu dia, ele não vai te engordar. Se esse leite em pó está sendo um extra, ele está sendo um a mais, além das calorias que você já consome, e aí isso vai acontecer com qualquer alimento, não só como o leite em pó, você também vai engordar. Mas isso, que fique bem claro, se a gente olhar só do ponto de vista das calorias, mas emagrecimento não é e nunca vai ser a gente pensar só em calorias. Muito pelo contrário, porque quem comanda o nosso peso, o quanto a gente vai emagrecer, o quanto a gente vai engordar, a velocidade que isso vai acontecer é o nosso cérebro. Sim, a parte física do nosso cérebro, a partir da liberação de hormônios e muitas outras coisas. Mas a nossa mente, as informações que a gente tem, a forma que a gente pensa, também vão exercer uma influência muito grande e muito maior, inclusive, do que as calorias do leite em pó. Eu quero que você pense comigo o seguinte: por que usar o leite em pó? Essa é uma questão importante. E isso tem a ver com o que eu acabei de falar. A mentalidade que você tem em relação a esse alimento. Se você usa leite em pó, ou vamos pegar aqui qualquer outro exemplo, se for o caso, leite condensado, enfim. Se você usa, pensa comigo, qual é o motivo que te faz usar? É porque você gosta? É porque tá na moda? É porque é fácil? É gostoso? É barato? É porque a amiga começou a usar lá nos lanchinhos dela, você achou bonito, achou gostoso e quis usar? É porque fica bonito em cima do açaí? Por quê? Porque qual é o seu motivo para consumir este alimento especificamente, que a gente está falando hoje, que é o leite em pó? Pensa também onde você costuma usar o leite em pó, onde que você costuma colocar o leite em pó e como também que você usa esse leite em pó. É todo dia? É só de manhã? Você tem a necessidade dele, você precisa, presta muita atenção nessa palavra, você precisa desse alimento no seu dia a dia ou em alguma situação? Ah, eu vou comer fruta de tarde, mas eu preciso colocar aquela colherinha de leite em pó. Eu preciso comer o meu açaí com leite em pó. A palavra precisar.